A vingança surpreendente dessa história real de vó, o Fábio, o amor da sua vida. Uma casa modesta, mas cheia de vida, estava prestes a se transformar em palco de uma tragédia inesperada. Dona Olívia, com seus 78 anos, cheios de histórias, preparava a festa de seus 50 anos de casamento com Fábio, o amor da sua vida. A mesa estava repleta de pratos deliciosos, a decoração repleta de flores vibrantes. Desde a primeira vista, tudo parecia perfeito. Mas por trás das cortinas, um segredo sombrio se escondia. Um cartão que mudaria tudo. Olívia vivia com um nó na garganta, mas o sorriso largo escondia suas inseguranças. Ela estava ansiosa, pensando em como seria a festa, cheia de amigos e familiares. Ao cortar o bolo, tudo desmoronou. A revelação chegou como um soco no estômago. Você não sabe, mas Fábio está tendo um caso com Cristina. Essas palavras, ditas em um sussurro entre copos de champanhe, cortaram o ar como uma faca. A filha adotiva, a menina que sempre foi como uma filha, estava envolvida em um triângulo amoroso com Fábio e Marlene, a melhor amiga de Olívia. Parecia desabar enquanto a dor se instalava no peito da mulher. O que deveria ser um dia de celebração tornou-se a cena de um drama real. Os convidados notaram a mudança. Os risos silenciosos e os olhares surpresos se tornaram o pano de fundo de uma revelação explosiva. Calor e frio se mesclavam, enquanto as emoções fervilhavam na sala. Olívia, de olhos ardendo, decidiu que era hora de expor a verdade. O microfone estava em suas mãos e o palpite de que algo estava errado se transformou em um grito desesperado pela justiça. Fábio, você é um traidor! E Cristina e Marlene, por que fizeram isso comigo? Seu peito subia e descia em desespero. Um silêncio ensurdecedor pairou após suas palavras. O clima, antes festivo, se transformou em um mar de murmúrios. A parcela de dor e compaixão convergiu em um só lugar. As reações foram diversas. Do choque e repulsa, às lágrimas que começaram a rolar pelo rosto de uma das convidadas. Enquanto isso, uma tempestade de sentimentos se formava dentro de Olívia. Um turbilhão de traição, dor e raiva a invadiu. Mas, surpreendentemente, uma fagulha de liberdade também começou a brilhar. A revelação, absurda e insuportável, a fez repensar sua trajetória e seu valor. Em meio ao caos, ela decidiu que não seria mais uma vítima. Após aquele dia fatídico, Olívia se retirou para sua casa e, com toda a dor e raiva, começou a escrever. Suas experiências se transformaram em palavras que desnudavam a verdade. E ela começou a ajudar outras mulheres a se encontrarem em meio à dor alheia. Enquanto ela lutava para se reerguer, Cristina enfrentava seus próprios demônios, se questionando sobre suas ações. Anos depois, um envelope chegaria à sua casa. Olívia o abriria com mãos trêmulas. O que aquelas palavras poderiam trazer? Reconciliação? Culpabilidade? Uma nova chance? A vida dela havia mudado, mas o passado sempre volta para nos assombrar. A pergunta pairava no ar. Seria possível perdoar e seguir em frente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Olivia segurou o envelope nas mãos, seu coração batendo acelerado. A mente. Uma tempestade de perguntas. Era um convite para um encontro com Cristina. Uma parte dela queria rasgar o papel, mas a curiosidade falou mais alto. O que ela tem a dizer? Pensou. As lembranças da traição ainda teimavam, mas havia uma voz interna que clamava por uma resolução. Com mãos trêmulas, decidiu que enfrentaria a filha adotiva. A reunião estava agendada para uma pequena cafeteria, aquela onde costumavam ir juntas nas tardes ensolaradas, antes de tudo desmoronar. Ao entrar no lugar, Olivia sentiu um nó na garganta. O aroma do café fresco a envolveu, mas o sorriso dela estava longe. O que ia acontecer ali? A espera se arrastava e cada segundo parecia uma eternidade. Cristina chegou atrasada, a expressão nervosa. Olivia a viu. Um misto de raiva e ternura a envolveu. Elas trocaram um abraço hesitante. Como você está? A jovem perguntou. Mais forte do que você imagina, respondeu Olivia, tentando soar segura. Mas a verdade era que o coração dela estava aos pedaços. As palavras fluíram de maneira truncada. Olivia, eu vim aqui para me desculpar, começou Cristina. Mas o desespero no olhar dela fez Olivia se questionar se essas palavras eram sinceras. Você se desculpar? Depois de tudo o que aconteceu? A conversa se adensou. As vozes aumentaram de tom. Olivia não segurou as lágrimas ao relembrar os momentos felizes que tiveram. Agora, todos desmascarados. Então, um telefonema inesperado fez a situação desmoronar ainda mais. O celular de Cristina vibrou incessantemente, e ao atendê-lo, seu rosto mudou como se uma sombra tivesse passado por ali. O que foi? Olivia perguntou, aflita. Cristina estava pálida, as palavras sem som, enquanto ela escutava a voz do outro lado. Não, isso não pode ser verdade, murmurou, os olhos arregalando. O mundo de Olivia parecia se desintegrar ao ouvir a resposta da filha. É minha mãe! Ela está no hospital! Sofreu um acidente! Fábio foi o último a estar com ela! Cristina desabafou, a voz trêmula. Olivia sentiu como se uma lâmina tivesse cortado seu peito. Fábio? O amado de sua vida envolvido numa tragédia? Com uma respiração ofegante, ela se lembrou que a melhor amiga Marlene estava com ele naquele dia. O coração de Olivia se dividiu em 1000 pedaços novamente. Seria possível que ele estivesse ali, ao lado de Marlene, enquanto sua esposa estava em um estado crítico? A dor a inundou e a raiva se mesclou com o medo. Eu preciso ir, Olivia disse, já se levantando para ir embora. Eu vou pro hospital, gritou enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Olivia, espera! Você devia saber. Existem coisas que não sei se consigo contar, gritou Cristina. Mas Olivia não parou. A mente dela girava em torno de perguntas sem resposta. Como a vida poderia mudar tão rápido? O que havia entre Fábio e Marlene? E Cristina? Estaria ela envolvida de verdade? O hospital se aproximava.
E à medida que ela corria, um novo sentimento começava a tomar conta dela. Desespero. O que mais estava escondido? Ao chegar, a recepção foi uma confusão de medos e dúvidas. Ela pediu informações à enfermeira, que só confirmou o que temia. Marlene havia chegado com Fábio e os dois estavam lá, juntos. Mas antes que pudesse processar essa nova revelação devastadora, o som de uma sirene cortou o ar. Uma ambulância chegou e algo se formou dentro de Olivia. O pesadelo estava longe de acabar. Naquele instante, enquanto ela aguardava, um murmúrio surreal tomou conta do ambiente. Dizem que um deles não vai sobreviver. O que isso significava? Fábio, Marlene e Cristina. Ao encarar a porta do pronto-socorro, um turbilhão de imagens passou pela sua mente. A vida dela, a dor, a traição, tudo em suspenso. O que mais estava envolvido nesta teia de segredos que destruiu tudo? A única coisa que poderia fazer era esperar. E a única certeza que tinha era que tudo ainda estava apenas começando. Olivia estava ali paralisada, a respiração pesada como se um peso enorme estivesse sobre seu peito. A sirene ainda ecoava em sua mente, entrelaçada com suas memórias de traição e dor. O hospital era um labirinto de incertezas, e cada passo se arrastava como se o tempo tivesse desacelerado. O que mais poderia acontecer? A preocupação com Fábio e Marlene a consumia enquanto suas mãos tremiam. Ela entrou na sala de espera. O ambiente estava carregado de tensões. As pessoas sussurravam entre si. Sorrisos nervosos se desfaziam ao ver seu semblante. Fábio, sussurrou Olivia, quase sem voz. De repente, um homem alto e desconhecido entrou. Sua expressão era séria. O coração dela disparou ao perceber que ele se dirigia diretamente para ela. Olivia? Perguntou o homem, a voz grave e urgente. Sou o delegado Silva. Preciso falar com você. O nome dele bateu como uma onda de choque. Falar comigo? Sobre o quê? Ela questionou, já pressentindo que algo estava muito errado. Sobre Fábio e Marlene? A situação deles é mais complicada do que você imagina. Suas palavras foram como uma marreta quebrando a fortaleza que ela havia tentado construir. Algo no olhar dele a deixava mais inquieta que as sirenes. Complicada como? Ela disparou. A voz alta demais em meio ao silêncio tenso da sala. O olhar de curiosidade e compaixão dos outros presentes pesava sobre seus ombros. Eles foram envolvidos em um acidente. Mas há algo a mais. Fábio e Marlene estavam fugindo da polícia. Eles não estavam apenas juntos. Estavam em uma situação de emergência. Emergência? O que você está dizendo? Olivia mal conseguia processar as palavras. O nó na garganta tornava difícil respirar. Fábio é o principal suspeito em um caso de fraudes e lavagem de dinheiro. Marlene estava com ele no momento do acidente. Precisamos da sua ajuda, Olivia. Ele pode precisar de você. A revelação cortou seu coração como uma faca afiada. Aquilo era um pesadelo que não poderia ser real. Fábio, seu amor, envolvido em um crime? Não é possível! Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. As memórias de um homem gentil, amoroso, eram agora substituídas por sombras de dúvida e traição. Ele está no estado crítico, mas isso não muda a situação. Queremos entender o que aconteceu e você pode saber. O olhar intenso do delegado pesava sobre ela. E Olivia começou a sentir que não só sua vida estava em ruínas,
como também todas as histórias que acreditava conhecer. As portas do pronto-socorro se abriram e uma enfermeira surgiu, pálida, com um sorriso tenso. Olivia, precisamos de você. O Sr. Fábio não sobreviveu. As palavras caíram como uma bomba e o mundo dela girou. Agora tudo fazia menos sentido. A dor, a traição e as revelações tornavam-se uma tormenta implacável. O que você disse? Ele não pode ter morrido. Olivia se sentiu desmoronar. Mas havia outra emoção começando a tomar conta dela. O resquício de ódio, de desconfiança. Fábio, ele poderia ter feito tudo isso. Olivia, você precisa se acalmar. Alertou o delegado enquanto Olivia se afastava, o olhar perdido. Suas mãos tremiam e ela sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais estava oculto? E o que realmente aconteceu naquele dia fatídico? O celular de Cristina vibrou em sua bolsa e ele parecia um eco de um novo drama. Antes que pudesse responder, Olivia viu a expressão de horror no rosto de Cristina ao receber a notícia. Não pode ser. Fábio! A voz da filha dela estava repleta de dor. Olivia encarou, agora vendo algo diferente em sua filha. O que você sabe sobre isso? O que Fábio estava realmente fazendo antes do acidente? Cristina hesitou e, neste momento, o delegado se afastou. Mas não antes de deixar um cenário em que as peças estavam prestes a mudar. O que mais estava escondido? A verdade poderia ser muito mais obscura do que se imaginava. E enquanto olhava para Cristina, Olivia percebeu que a próxima reviravolta da história estava prestes a se revelar. Olivia estava ali, paralisada, a respiração pesada, como se um peso enorme estivesse sob seu peito. A sirene ainda ecoava em sua mente, entrelaçada com suas memórias de traição e dor. O hospital era um labirinto de incertezas e cada passo se arrastava, como se tempo tivesse desacelerado. O que mais poderia acontecer? A preocupação com Fábio e Marlene a consumia, enquanto suas mãos tremiam. Cristina a encarava, um misto de choque e desespero. O que mais estava escondido? O que você sabe sobre isso? O que Fábio estava realmente fazendo antes do acidente? Olivia questionou, a voz embargada. Cristina hesitou e, neste momento, o delegado se afastou, mas não antes de deixar o cenário em que as peças estavam prestes a mudar. Com um olhar nervoso, Cristina baixou a cabeça, como se estivesse decidindo se deveria compartilhar algo muito importante. Olivia, tem algo que eu não consegui dizer. Fábio, ele não é quem você pensa. O coração de Olivia disparou. Do que você está falando, Cristina? A jovem tragou em seco, as lágrimas já escorrendo por suas bochechas. Eu descobri algo antes do acidente. Fábio, ele não era apenas seu marido. Ele tinha uma outra vida. Um segredo que mudaria tudo. As palavras de Cristina foram como um raio que atingiu Olivia. Torturada entre o choque e a incredulidade, ela indagou. Que segredo? O que ele fez? Cristina levantou a cabeça, o olhar determinado. Fábio estava envolvido em um esquema bem maior, uma organização criminosa que estão investigando há meses. A razão pela qual ele estava fugindo... Uma tempestade de pensamentos invadiu a mente de Olivia. Uma organização criminosa? Mas como você sabe disso? Pelo que consegui descobrir, Fábio foi forçado a se juntar a eles. Está tudo conectado com Marlene.
Alguns dias antes do acidente, ele me disse que estava tremendo de medo. Eu pensei que fosse por causa de nós, de você. Mas era muito pior. Diante da revelação, Olivia sentiu o mundo girar. Fábio, o homem que amava, o homem que sempre a fez se sentir segura, poderia ser um criminoso? Isso é insano! Você não pode estar falando sério! Então, a enfermeira apareceu novamente. A expressão grave. Desculpe interromper, mas há atualizações sobre o estado de Fábio e Marlene. Precisamos que você siga com a gente. Olivia engoliu em seco, a angustiante incerteza invadindo. O que mais saberia? Ao se levantar, ela sentiu que a tensão no ar aumentava. Um peso insuportável. Cristina seguia, os olhos marejados. Dentro da sala de emergência, o clima estava tenso. As máquinas biônicas estrondosas misturando-se com o silêncio. A enfermeira confirmou. Fábio pode não resistir. E Marlene, ele está se recuperando, mas sua condição é crítica. Nesse momento, a porta se abriu novamente e um homem apareceu. Ele era robusto, com uma aparência que exalava autoridade. Olivia, sou o agente Carvalho da Polícia Federal. Precisamos saber de algo crucial. Do que se trata? Olivia mal teve tempo para processar. O homem olhou para Cristina, depois para ela, como se decidisse o que revelar. Fábio pode ser parte de um esquema maior. Marlene estava envolvida também. Temos certeza que eles tinham um plano e sua vida pode estar em risco. As palavras cortaram como uma faca e o coração de Olivia disparou novamente. E se eu souber algo? O que você quer de mim? Precisamos de uma declaração, mas o que realmente precisamos é de seu testemunho em relação ao que você sabe sobre eles. Tem algo que você não me contou? O olhar do agente intensificou e o nó na garganta de Olivia apertou. Ela sentiu que havia muito mais em jogo. Eu não sei de nada. Como? Posso ajudar? Então, com um olhar furtivo, Cristina sussurrou. Tenho um segredo a mais. Fábio e Marlene. Eles podem ser mais do que só amantes. Há algo sobre o passado dele que não te contei. O choque de suas palavras cortou um novo fôlego. O que você quer dizer? O que ele escondeu? Ele não é o homem que você pensa. Há conexões com a sua própria família. Neste instante, o chão sob os pés de Olivia parecia desmoronar. A revelação ignorada, a vida que sempre soubera. O amor que pensava ser verdadeiro, tudo começou a desmoronar ao seu redor. O que mais seria verdade? Estava preparada para isso? Olivia estava ali, paralisada, a respiração pesada, como se um peso enorme estivesse sob seu peito. A sirene ainda ecoava em sua mente, entrelaçada com suas memórias de traição e dor. O hospital era um labirinto de incertezas, e cada passo se arrastava como se o tempo tivesse desacelerado. O que mais poderia acontecer? A preocupação com Fábio e Marlene a consumia enquanto suas mãos tremiam. Cristina encarava, um misto de choque e desespero. O que mais estava escondido? O que você sabe sobre isso? O que Fábio estava realmente fazendo antes do acidente? Olivia questionou, a voz embargada. Cristina hesitou, e neste momento o delegado se afastou. Mas não antes de deixar um cenário em que as peças estavam prestes a mudar. Um olhar nervoso. Cristina baixou a cabeça, como se estivesse decidindo se deveria compartilhar algo muito importante. Olivia, tem algo que eu não consegui dizer. Fábio, ele não é quem você pensa. O coração de Olivia disparou. Do que você está falando, Cristina? A jovem tragou em seco, as lágrimas já escorrendo por suas bochechas. Eu descobri algo antes do acidente. Fábio,
Ele não era apenas seu marido. Ele tinha uma outra vida. Um segredo que mudaria tudo. As palavras de Cristina foram como um raio que atingiu Olivia. Torturada entre o choque e a incredulidade, ela indagou. Que segredo? O que ele fez? Cristina levantou a cabeça, o olhar determinado. Fábio estava envolvido em um esquema bem maior. Uma organização criminosa que estão investigando há meses. A razão pela qual ele estava fugindo. Uma tempestade de pensamentos invadiu a mente de Olivia. Uma organização criminosa? Mas como você sabe disso? Pelo que consegui descobrir, Fábio foi forçado a se juntar a eles. Está tudo conectado com Marlene. Alguns dias antes do acidente, ele me disse que estava tremendo de medo. Eu pensei que fosse por causa de nós, de você. Mas era muito pior. Diante da revelação, Olivia sentiu o mundo girar. Fábio, o homem que amava, o homem que sempre a fez se sentir segura, poderia ser um criminoso? Isso é insano! Você não pode estar falando sério! Então a enfermeira apareceu novamente, a expressão grave. Desculpe interromper, mas há atualizações sobre o estado de Fábio e Marlene. Precisamos que você siga. Com a gente! Olivia engoliu em seco, a angustiante incerteza a invadindo. O que mais saberia? Ao se levantar, ela sentiu que a tensão no ar aumentava. Um peso insuportável. Cristina a seguia, os olhos marejados. Dentro da sala de emergência, o clima estava tenso. As máquinas biônicas estrondosas misturando-se com o silêncio. A enfermeira confirmou. Fábio pode não resistir. E Marlene, ela está se recuperando, mas sua condição é crítica. Nesse momento, a porta se abriu novamente e um homem apareceu. Ele era robusto, com uma aparência que exalava autoridade. Olivia, sou o agente Carvalho, da Polícia Federal. Precisamos saber de algo crucial. Do que se trata? Olivia mal teve tempo para processar. O homem olhou para Cristina, depois para ela, como se decidisse o que revelar. Fábio pode ser parte de um esquema maior. Marlene estava envolvida também. Temos certeza que eles tinham um plano. E sua vida pode estar em risco. As palavras cortaram seu coração como uma faca. E o coração de Olivia disparou novamente. E se eu souber algo? O que você quer de mim? Precisamos de uma declaração, mas o que realmente precisamos é de seu testemunho em relação ao que você sabe sobre eles. Tem algo que você não me contou? Então, com um olhar furtivo, Cristina sussurrou. Tem um segredo a mais, Fábio e Marlene. Eles podem ser mais do que só amantes. Há algo sobre o passado dele que não te contei. O choque de suas palavras cortou um novo fôlego. O que você quer dizer? O que ele escondeu? Ele não é o homem que você pensa. Há conexões com a sua própria família. Antes que Olivia pudesse processar isso, a enfermeira interveio novamente, chamando uma família com urgência. Dentro de um turbilhão, ela pediu para que o agente Carvalho a seguisse. Olivia estava presa entre urgência e confusão, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto o agente tentava contornar a situação, um grito ecoou do corredor. O som era tão agudo que fez o sangue de Olivia ferver. Um médico, pálido, emergiu da sala de emergência. Ele se aproximou rapidamente. Suas palavras de imediato a fizeram gelar. Fábio não chegou a tempo. Ele não resistiu. Mas agora a situação mudou drasticamente. Olivia ficou em choque, tentando entender que se Fábio morrera, então quais
Segredos poderiam ser revelados. A atmosfera era tensa. E enquanto as pessoas começavam a murmurar e se mover em volta dela, o médico terminou a frase com um olhar calculado. Recuperamos um pendrive escondido com informações que podem ligá-lo a um assassinato. Não só isso, temos razões para acreditar que ele e Marlene estavam ambos na cena do crime. O mundo de Olivia desabou. Agora, não era apenas a traição que a afetava, mas algo ainda mais profundo e trágico. O que mais ela não sabia sobre Fábio? O que ele fizera realmente? Dentro dela, uma luta entre amor, dor e raiva explodiu. Enquanto se mantinha firme no corredor do hospital, sentiu que a verdade estava prestes a desvelar tudo. Mas a que custo? Com as lágrimas caindo, ela encarou Cristina, que parecia tão assustada quanto ela. Que vamos fazer agora? Olivia sussurrou, a incerteza de um futuro ameaçado pairando sobre elas como uma sombra. E com isso, o que antes parecia um dia devotado à celebração se transformava em um pesadelo que apenas começava. A vida de Olivia nunca mais seria a mesma. Olivia estava ali, paralisada, a respiração pesada, como se um peso enorme estivesse sobre seu peito. A sirene ainda ecoava em sua mente, entrelaçada com suas memórias de traição e dor. O hospital era um labirinto de incertezas e cada passo se arrastava como se o tempo tivesse desacelerado. O que mais poderia acontecer? A preocupação com Fábio e Marlene a consumia enquanto suas mãos tremiam. Cristina a encarava. Misto de choque e desespero? O Tomás estava escondido. O que você sabe sobre isso? O que Fábio estava realmente fazendo antes do acidente? Olivia questionou, a voz embargada. Cristina hesitou. E neste momento o delegado se afastou, mas não antes de deixar um cenário em que as peças estavam prestes a mudar. Com um olhar nervoso, Cristina baixou a cabeça, como se estivesse decidindo se deveria compartilhar algo muito importante. Olivia, em algo que eu não consegui dizer. Fábio, ele não é quem você pensa. O coração de Olivia disparou. De que você está falando, Cristina? A jovem tragou em seco, as lágrimas já escorrendo por suas bochechas. Eu descobri algo antes do acidente. Fábio, ele não era apenas seu marido. Ele tinha uma outra vida. Um segredo que mudaria tudo. As palavras de Cristina foram como um raio que atingiu Olivia. Torturada entre o choque e a incredulidade, ela indagou. Que segredo? O que ele fez? Cristina levantou a cabeça, o olhar determinado. Fábio estava envolvido em um esquema bem maior. Uma organização criminosa que estão investigando há meses. A razão pela qual ele estava fugindo. Diante da revelação, Olivia sentiu o mundo girar. Fábio, o homem que amava, o homem que sempre a fez se sentir segura, poderia ser um criminoso? Isso é insano! Você não pode estar falando sério! Então a enfermeira apareceu novamente, a expressão grave. Desculpe interromper, mas há atualizações sobre o estado de Fábio e Marlene. Precisamos que você siga com a gente. Olivia engoliu em seco, a angustiante incerteza a invadindo. O que mais saberia? Ao se levantar, ela sentiu que a tensão no ar aumentava. Um peso insuportável. Cristina a seguia, os olhos marejados. Dentro da sala de emergência, o clima estava tenso.
As máquinas biônicas estrondosas misturando-se com o silêncio. A enfermeira confirmou. Fábio pode não resistir. E Marlene? Ela está se recuperando, mas sua condição é crítica. Nesse momento, a porta se abriu novamente e um homem apareceu. Ele era robusto, com uma aparência que exalava autoridade. Olivia, sou o agente Carvalho, da Polícia Federal. Precisamos saber de algo crucial. Do que se trata? Olivia mal teve tempo para processar. O homem olhou para Cristina, depois para ela, como se decidisse o que revelar. Fábio pode ser parte de um esquema maior. Marlene estava envolvida também. Temos certeza que eles tinham um plano. E sua vida pode estar em risco. As palavras cortaram seu coração como uma faca. E o coração de Olivia disparou novamente. E se eu souber algo? O que você quer de mim? Precisamos de uma declaração. Mas o que realmente precisamos é de seu testemunho em relação ao que você sabe sobre eles. Tem algo que você não me contou? Então, com um olhar furtivo, Cristina sussurrou. Tenho um segredo a mais. Fábio e Marlene. Eles podem ser mais do que só amantes. Há algo sobre o passado dele que não te contei. O choque de suas palavras cortou um novo fôlego. O que você quer dizer? O que ele escondeu? Ele não é o homem que você pensa. Há conexões com a sua própria família. Antes que Olivia pudesse processar isso, a enfermeira interveio novamente, chamando uma família com urgência. Dentro de um turbilhão, ela pediu para que o agente Carvalho a seguisse. Olivia estava presa entre urgência e confusão, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto o agente tentava contornar a situação, um grito ecoou do corredor. O som era tão agudo que fez o sangue de Olivia ferver. Um médico pálido emergiu da sala de emergência. Ele se aproximou rapidamente. Suas palavras de imediato a fizeram gelar. Fábio não chegou a tempo. Ele não resistiu. Mas agora, a situação mudou drasticamente. Olivia ficou em choque, tentando entender se Fábio morrera. Então, quais segredos poderiam ser revelados? A atmosfera era tensa e enquanto as pessoas começavam a murmurar e se mover em volta dela, o médico terminou a frase com um olhar calculado. Recuperamos um pendrive escondido com informações que podem ligá-lo a um assassinato. Não só isso, temos razões para acreditar que ele e Marlene estavam ambos na cena do crime. O mundo de Olivia desabou. Agora não era apenas a traição que a afetava, mas algo ainda mais profundo e trágico. O que mais ela não sabia sobre Fábio? O que ele fizera realmente? Dentro dela, uma luta entre amor, dor e raiva explodiu. Enquanto se mantinha firme no corredor do hospital, sentiu que a verdade estava prestes a desvelar tudo. Mas a que custo? Cristina, olhando com desespero, pediu: Mãe, precisamos saber o que o pendrive contém. Isso pode revelar toda a verdade. Podemos ser culpadas por algo que nem sabemos. Você percebe? Olivia disse, lágrimas brotando. O desespero tomava conta, e a cada segundo a pressão aumentava. Então o painel de controle da emergência começou a apitar, as luzes piscando. Ouviram gritos distantes. O hospital estava em completo caos. O que está acontecendo? Questionou Olivia, o coração acelerado. Uma enfermeira correu por eles, com uma expressão de pânico. Estamos sob ataque! Preciso que você se esconda agora! Um ataque? O que você quer dizer? Olivia gritou, mas já era tarde. A porta se abriu com força
e um grupo de homens armados invadiu a sala, gritando ordens. Olivia ficou paralisada. Aquilo não pode estar acontecendo, pensou. Mas então viu quando um homem se aproximou de Fábio, já sem vida. Ele gritou. Ele sabia demais. E num gesto rápido, apontou a arma para Cristina e Olivia. Mantenham-se onde estão. Estamos aqui para pegar o que é nosso. O coração de Olivia parou. Aquela cena batia rapidinho de um pesadelo distante para uma realidade aterrorizante. O que mais se escondia nas sombras? Enquanto o caos se instalava ao seu redor, a única certeza era que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. Olivia estava ali, paralisada, a respiração pesada, como se um peso enorme tivesse sobre seu peito. A sirene ainda ecoava em sua mente, entrelaçada com suas memórias de traição e dor. O hospital era um labirinto de incertezas, e cada passo se arrastava como se o tempo tivesse desacelerado. O que mais poderia acontecer? A preocupação com Fábio e Marlene a consumia, enquanto suas mãos tremiam. Um dos homens armados gritou: Fiquem onde estão! Não se movam, ou vocês vão se arrepender! Olivia sentiu o frio da arma que tremia nas mãos do intruso. Ela olhou para Cristina, que estava paralisada ao seu lado, a expressão congelada em terror. O mundo delas estava desmoronando em um segundo. Você não pode fazer isso! Olivia gritou, quase sem voz. O chão sob seus pés parecia tremer. Ele está morto. A verdade das palavras parecia cortante no ar. Um dos homens se aproximou mais, o olhar cheio de raiva e desespero. Ele sabia demais. Não tinha ideia de onde estava se metendo. Enquanto falava, olhou rapidamente para o grupo. Recalculando possíveis ameaças. Olivia sentiu um formigamento na pele. A tensão no ar estava insuportável. Ela se movia lentamente, sustentando a esperança de que alguém fosse entrar naquela sala e interromper o terror que crescera ao seu redor. Mas não havia ninguém à vista. Até que no canto surgiu uma figura inesperada. Era Fábio. Ou melhor, era o Fábio que ela pensava conhecer. Mas havia algo diferente nele. Havia uma expressão de determinação em seu rosto e uma aura que tudo controlava. Parem! Fábio ordenou, a voz dominadora silenciando até os despertadores. Eu vou resolver isso! Ele se adiantou, o olhar fixo em direção aos homens armados. E por um momento a tensão na sala pareceu se dispersar. O homem que mais à frente estava deu um passo involuntário para trás. Olivia ficou atônita, as lágrimas imediatamente secando. Fábio, você está vivo? O rosto dele não parecia ter machucados. Como isso era possível? A mente dela girava, confusa. Você não entende, Olivia. A situação é muito mais complicada. Ele começou. Mas não teve tempo de terminar. Um dos homens interviu disparando. Chega de joguinhos! Ele não sabe de nada! Mas ali, diante dela, o homem que amava havia se transformado. As réplicas de dor e traição se voltavam contra ele. E uma onda de raiva a consumia. Era um estrondo, um eco do passado que finalmente se desvencilhava. Olivia gritou. O que você está fazendo, Fábio? Esse é o seu plano? Fábio parou e a olhou de volta, surpresa, quase confusa. É mais do que... Isso você precisa saber quem eu realmente sou. E então, naquele momento, ele fez algo que ninguém esperava. Ele puxou algo do bolso, um pendrive. E enquanto o mostrava, disse...
Isso contém tudo o que você precisa saber sobre mim, sobre Marlene e sobre o que realmente aconteceu. Um dos homens começou a se agitar. Você não tem ideia do que está fazendo, idiota! O clima na sala mudou e a tensão passou a ser palpável. Você não vai escapar, Fábio! Outro gritou, preocupando-se com o que poderia acontecer a seguir. Todos olhavam e Olivia sentiu o sabor agridoce da verdade se aproximando. Mas quem era Fábio, afinal? O homem amoroso que conheceu ou um traidor disfarçado? Então, sem aviso, as portas do hospital se abriram. Com o estrondo, e uma equipe especial da polícia entrou, armas em punho. A cena era caótica e Olivia estava paralisada, ao mesmo tempo aliviada e horrorizada. O que havia acontecido com Fábio? O que ele realmente escondia? E enquanto isso, o silêncio produzido pela entrada das autoridades não surtiu efeito. Fábio gritou: "Sou inocente! Eu sou apenas um pai tentando salvar sua filha." Olivia ficou em choque. Uma filha? Ele nunca falou dela. Era mais uma mentira ou uma verdade escondida? As palavras ecoavam em sua mente, enquanto tudo desmoronava novamente. As relações que antes pareciam ser firmes se desvaneceram no ar, e a única certeza que existia era que nada daquilo era o que parecia. Olivia estava ali, paralisada, a respiração pesada, como se um peso enorme estivesse sobre seu peito. A sirene ainda ecoava em sua mente, entrelaçada com suas memórias de traição e dor. O hospital era um labirinto de incertezas, e cada passo se arrastava como se o tempo tivesse desacelerado. O que mais poderia acontecer? A preocupação com Fábio e Marlene a consumia enquanto suas mãos tremiam. Sou inocente! Eu sou apenas um pai tentando salvar sua filha! Fábio gritou, e o choque tomou conta do ambiente. Olivia ficou paralisada, sem saber se acreditava naquelas palavras. Ele tinha uma filha, mas onde estava? Por que nunca falou dela? Nesse momento de tensão, um dos homens armados ficou mais nervoso. Silêncio! O que você está fazendo, Fábio? Você está apenas se colocando em perigo. O clima na sala mudou instantaneamente. E Olivia percebeu que Fábio estava se arriscando mais do que nunca. E então, como se o destino tivesse decidido intervir, houve um estrondo ensurdecedor. A parede atrás de Fábio explodiu em uma nuvem de gesso e destroços. O som foi tão intenso que todos se assustaram. Fábio se virou, olhos arregalados, enquanto Olivia gritou: "A oportunidade tinha chegado!" Do outro lado da sala, 2 policiais armados entraram, mas eles não estavam sozinhos. Um terceiro homem, de terno escuro e cabelo desgrenhado, apressou-se em direção a Olivia, seus olhos densos como tempestade. "Raquel, você precisa ouvir isso!" Ele gritou, e o nome fez o coração de Olivia parar. Raquel! Era a irmã dela, desaparecida havia anos. Raquel! O que você significa? Onde está Raquel? A emoção tomou conta de Olivia, o medo de perder mais alguém se misturando à confusão. O homem a puxou, forçando-a a olhar nos olhos dele. "Ela precisa de você. Fábio está conectado a tudo isso. O que você sabe pode ser a chave para salvá-la." O rosto de Fábio se contorceu de dor ao ouvir o nome da irmã. "Olivia, escute, nada disso é o que parece. A vida que eu levei, a mentira que criei, tudo isso foi por causa dela." Uma nova onda de choque fez Olivia hesitar.
O que isso significava? A ligação de Fábio com Raquel era pesada demais para compreender. Do que você está falando? O que você fez? O desespero e a raiva pulsavam nas veias dela. Antes que ele pudesse responder, o homem que havia invadido a sala com a arma avançou. Segurem-nas! Casse essas duas antes que revelem alguma coisa! Ele estava prestes a puxar o gatilho, mas Fábio, com um movimento rápido, atirou-se na frente de Olivia. E o tiro ecoou na sala. O sangue espirrou, o grito de Olivia ecoou enquanto em um segundo as coisas mudavam completamente. O mundo dela se desmoronando. Fábio caiu, os olhos arregalados, a expressão de dor misturada a uma aparência de paz. Cuidem dela, Raquel, ele sussurrou antes de a vida se esvair dele. O caos se instaurou. A polícia tinha entrado em confronto com os homens armados. Barulhos de tiros e gritos de comando preenchiam o ar. Mas Olivia só tinha olhos para Fábio. Nunca imaginou que pudesse perder ele nesse instante. Mas a ligação entre Fábio e Raquel, o turbilhão que se formava na mente dela, a deixava mais confusa do que nunca. Raquel, sua irmã, ainda viva, e a revelação de que Fábio poderia ser mais do que imaginava? A vida que tinha era uma farsa? Como tudo isso se encaixava? As respostas estavam se distanciando, enquanto a escuridão tomava conta da sala. Olivia queria gritar, mas o desespero a deixou muda. Não poderia perder mais ninguém. A vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O mistério em torno de Raquel, Fábio e o que se esconde na sombra se tornava insuportável. O coração de Olivia batia fora de compasso. Agora, mais do que nunca, a urgência por descobrir a verdade a consumia. Qual seria o próximo passo? E mais importante, quem poderia confiar? Olivia estava ali paralisada, a respiração pesada, como se um peso enorme estivesse sobre seu peito. A sirene ainda ecoava em sua mente, entrelaçada com suas memórias de traição e dor. O hospital era um labirinto de incertezas, e cada passo se arrastava como se o tempo tivesse desacelerado. O que mais poderia acontecer? A preocupação com Fábio e Marlene a consumia enquanto suas mãos tremiam. Sou inocente. Eu sou apenas um pai tentando salvar sua filha. Fábio gritou, e o choque tomou conta do ambiente. Olivia ficou paralisada, sem saber se acreditava naquelas palavras. Ele tinha uma filha? Mas onde estava? Por que nunca falou dela? Nesse momento de tensão, um dos homens armados ficou mais nervoso. Silêncio! O que você está fazendo, Fábio? Você está apenas se colocando em perigo. O clima na sala mudou instantaneamente. E Olivia percebeu que Fábio estava se arriscando mais do que nunca. E então, como se o destino tivesse decidido intervir, houve um estrondo ensurdecedor. A parede atrás de Fábio explodiu em uma nuvem de gesso e destroços. O som foi tão intenso que todos se assustaram. Fábio se virou, olhos arregalados, enquanto Olivia gritou. A oportunidade tinha chegado. Do outro lado da sala, 2 policiais armados entraram. Mas eles não estavam sozinhos. Um terceiro homem, de terno escuro e cabelo desgrenhado, apressou-se em direção a Olivia, seus olhos densos como tempestade. Raquel, você precisa ouvir isso! Ele gritou. E o nome fez o coração de Olivia parar. Raquel!
Era a irmã dela, desaparecida havia anos. Raquel, o que você significa? Onde está Raquel? A emoção tomou conta de Olivia. O medo de perder mais alguém se misturando à confusão. O homem a puxou, forçando-a a olhar nos olhos dele. Ela precisa de você. Fábio está conectado a tudo isso. O que você sabe pode ser a chave para salvá-la. O rosto de Fábio se contorceu de dor ao ouvir o nome da irmã. Olivia, escute! Nada disso é o que parece. A vida que eu levei, a mentira que criei, tudo isso foi por causa dela. Uma nova onda de choque fez Olivia hesitar. O que isso significava? A ligação de Fábio com Raquel era pesada demais. Para compreender. Do que você está falando? O que você fez? O desespero e a raiva pulsavam nas veias dela. Antes que ele pudesse responder, o homem que havia invadido a sala com uma arma avançou. Segurem-nas! Casse essas duas antes que revelem alguma coisa! Ele estava prestes a puxar o gatilho, mas Fábio, com um movimento rápido, atirou-se na frente de Olivia e o tiro ecoou na sala. O sangue espirrou. O grito de Olivia ecoou enquanto em um segundo as coisas mudavam completamente, o mundo dela se desmoronando. Fábio caiu, os olhos arregalados, a expressão de dor misturada a uma aparência de paz. Cuidem dela, Raquel! Ele sussurrou, antes de a vida se esvair dele. O caos se instaurou. A polícia tinha entrado em confronto com os homens armados. Barulhos de tiros e gritos de comando preenchiam o ar. Mas Olivia só tinha olhos para Fábio. Nunca imaginou que pudesse perder ele neste instante. E mais, a ligação entre Fábio e Raquel, o turbilhão que se formava na mente dela, a deixava mais confusa do que nunca. Raquel, sua irmã, ainda viva, e a revelação de que Fábio poderia ser mais do que imaginava. A vida que tinha era uma farsa. Como tudo isso se encaixava? As respostas estavam se distanciando, enquanto a escuridão tomava conta da sala. Olivia queria gritar, mas o desespero a deixou muda. Não poderia perder mais ninguém. A vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, e ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O mistério em torno de Raquel, Fábio e o que se esconde nas sombras se tornava insuportável. O coração de Olivia batia fora de compasso. Agora, mais do que nunca, a urgência por descobrir a verdade a consumia. Um tiro cruzou o ambiente e ela levou um susto. O homem de terno escuro caiu, revelando uma marca de tiro no peito. Olivia ficou paralisada. O que está acontecendo? Quem estava disparando? E então ela ouviu um grupo de homens bem vestidos, com um olhar cruel. Entraram pela porta dos fundos. O corpo de Fábio estava à vista. A cena era caótica. Um deles se aproximou, um sorriso no rosto. Acho que finalmente encontramos o que procuramos. A voz o deixou ainda mais aterrorizante. Ele se virou para Olivia. Você é a chave, querida. Fábio deixou tudo em sua vida. Você é a única que pode nos ajudar agora. Olivia sentiu o péssimo sabor da traição. O que você quer dizer? O homem simplesmente sorriu. A verdade sobre Raquel está enterrada, mas com a sua ajuda poderemos encontrá-la. E se não colaborar, você verá seu mundo desmoronar. O medo a atravessou, mas em meio à dor, uma chama de determinação surgiu. O que está acontecendo aqui vai além do que eu posso imaginar. Olivia encarou os homens, o coração acelerado. Ela estava no centro de algo muito maior. E agora, mais do que nunca, a batalha pela verdade não era apenas sua, mas a de toda a família que estava prestes a ser desmascarada.
Olivia estava ali paralisada, com o coração disparado e a respiração pesada, enquanto tudo ao seu redor se tornava um caos. O eco dos gritos preenchia a sala e o cheiro de pólvora queimava no ar. Fábio, caído no chão, estava cada vez mais pálido. Ela era tomada por uma onda de desespero. Não, não, não! Seus pensamentos gritaram. A cena à sua frente era mais do que ela poderia suportar. Os homens armados estavam em movimento, seus rostos distorcidos pelo medo e pela ganância. O homem de terno escuro não tirava os olhos dela, como se soubesse que Olivia era a chave para todas as respostas. Vamos lá, querida, você sabe onde ela está, ele exigiu, o tom de sua voz mesclando-se com a ansiedade. Olivia não sabia o que dizer. O medo a paralisava. Raquel, as palavras de Fábio ecoavam como um lamento. Cuidem dela. Raquel! Um nó se formou em sua garganta. A verdade que se escondia nas sombras agora parecia mais próxima do que nunca. Antes que pudesse processar tudo, o barulho do tiroteio estourou de novo. A confusão se intensificou e, no meio do caos, ela teve um momento de clareza. Fábio não permitiria que ela se arriscasse mais. Olivia, você precisa fugir! Ele gritou, sua voz cheia de urgência. Ela hesitou, mas os instintos gritaram mais alto. Confiando em Fábio, ela finalmente deu um passo atrás, mas não sem antes olhar nos olhos dele, uma última vez. Eu vou encontrar Raquel, decidiu, esperando que ele entendesse que a luta não havia terminado. Assim que ela girou, a porta se abriu e policiais armados invadiram a sala. Mas a tensão estava longe de acabar. O homem de terno escuro estava prestes a ordenar um ataque, mas uma das balas da polícia cortou o ar e o atingiu no ombro. Ele caiu, gritando de dor. Olivia sentiu um sopro de alívio misturado com o pânico que a atingia como ondas. Os demais homens olhavam em volta, surpresos e confusos. Nesse momento caótico, Olivia percebeu a oportunidade. Vai ser agora! Resolvendo-se a fugir, ela disparou em direção à saída, os gritos e tiros ecoando atrás dela. A adrenalina fez seu corpo responder, e enquanto corria, sua mente ainda lutava para encontrar respostas. A ligação entre Raquel e Fábio a consumia. Por que ele nunca me contou? Pensou, mas não havia tempo. Ela precisava de respostas e sabia que o primeiro lugar a ir era a casa da família, lá onde tudo começou. Quando finalmente chegou, o ambiente parecia suspenso no tempo. Olivia percebeu que a verdade poderia estar escondida no lugar que sempre considerou seguro. A velha caixa de madeira, que pertencia a Raquel, estava em cima da mesa. Algo sempre a fez lembrar da irmã desaparecida. Com mãos trêmulas, ela abriu a caixa. Dentro, fotos, cartas e recortes antigos. Olivia revirou cada documento, cada pedaço de papel que poderia conter a história escondida. Um pequeno envelope foi a que mais chamou sua atenção. Nele escreveu algo que todos temiam: a localização de um esconderijo. O coração dela disparou. Era ali que Raquel poderia estar. Subitamente, ela ouviu o som de passos. Era Fábio, agora ajudado por policiais, que haviam seguido suas pistas. Olivia, você encontrou algo? Perguntou ele, os olhos cheios de esperança, parcialmente bandados. Eu sei onde Raquel está. Precisamos ir agora. A urgência em sua voz não deixou espaço para dúvidas.
Fábio assentiu, mesmo com a dor visível em seu rosto, e juntos partiram. Enquanto caminhavam, os ecos do passado e das traições que um dia uniram seus destinos se tornaram um sussurro distante. Olivia percebeu que, embora o amor pudesse estar manchado por mentiras, ela não permitiria mais que isso definisse o que estavam se tornando. Era hora de desenterrar os segredos e, finalmente, encontrar Raquel. O futuro estava ali diante deles, assim como a esperança. Vamos descobrir a verdade, disse Olivia, firme. Esse seria o primeiro passo em direção a um novo começo. E agora? Agora é sua vez de tomar uma atitude. Se você curtiu essa história e quer mais experiências incríveis como essa, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não perder as próximas histórias exclusivas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. A interação de vocês é obrigatória. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos lá!